logo no início, porque eu tenho uma paixão que foi despertada aqui, a paixão por Apocalipse e todos os livros proféticos. E sempre que eu dava aula sobre escatologia, eu sempre dizia, eu sei, eu sinto no meu espírito que eu vou estar viva para o ápice dessa geração. Eu sempre sabia disso. Então, quando eu comecei a ensinar 30 anos atrás, gente, é tempo, hein? Então, quando eu comecei a dar aula de escatologia 30 anos atrás, mostrando todo o cenário, o que já tinha sido cumprido, o que estava para se cumprir, o que se cumpriria. Então, eu sempre disse, isso tudo que a gente está vivendo não me traz pânico, me traz cada dia mais segurança, porque se você entender o timing do que está acontecendo, você não vai ficar abalado, nem para pessoas que... Eu acabei de receber uma mensagem, aí a Heloísa Rosa falando assim, pastora, dá para você conversar comigo? Tem tanta histeria também nessa área, tem tanta gente falando coisas que não são e que traz uma instabilidade, toma, não toma vacina, não sei o quê. Aí eu falei assim, puxa, é tão fácil, né? Está tudo aqui, a cronologia, respira, está tudo bem. Vai tudo dar certo. Mas isso um dia a gente conversa. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu queria que você abrisse em Eclesiastes capítulo 3. Em Eclesiastes capítulo 3 fala justamente, assim como a terra tem estações, Deus, não que o céu tenha estação, o céu não tem estação, mas Deus criou Ele estabeleceu esse tipo de linguagem para que a gente entendesse que existem estações proféticas sobre a terra. Tem a estação para a agricultura, nós que não lidamos com a agricultura, temos as estações aí, né? Primavera, verão, outono, inverno, verão do rio para matar, mas nós temos as estações e nós nos vestimos de acordo com as estações. Se você colocar uma roupa não adequada na estação em que você está, se você colocar roupa de inverno no verão do Rio de Janeiro, com certeza você vai ficar doente. E se você colocar as roupas que se usa no verão no Rio de Janeiro, no inverno europeu ou lá no Japão, com certeza você vai ficar doente também. Então, roupa errada na estação errada é muito ruim. Você precisa entender a estação que você está, para você não ficar doente. É a mesma coisa. Existem estações proféticas, como eu estava falando. E aqui em Eclesiastes capítulo 3, Deus diz o seguinte, no versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado. Tudo. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele diz, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, de arrancar o que se plantou, de matar, de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar, tempo de buscar, de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora. Eu escrevi uma vez sobre cada um desses tempos, é fenomenal. Cada um desses tempos aqui tem um segredo. Mas eu quero pegar o conjunto. Então, a primeira coisa que mostra aqui é que está tudo no controle de Deus e que nada é definitivo. Você pode chorar, mas você vai rir. Você pode estar pranteando, que é um choro mais profundo do que o choro, mas você vai também ter uma outra estação, que é o saltar de alegria. Isso significa que tudo passa. Há tempo também que a gente planta, a gente até obedece, há tempo de plantar, mas a gente planta coisa errada. Por isso que há tempo de arrancar o que se plantou. Quando você começa a plantar um esfriamento espiritual, você começa a plantar a tua mente, você deixa, ontem a gente falou tanto sobre isso, deixa coisas plantadas na tua mente que não deveriam, pensamentos perturbadores, é tempo de arrancar. E Deus, se você lê a Bíblia, que eu proponho a você, a Bíblia ela é maravilhosa quando você lê aleatoriamente, mas ela é muito melhor quando você lê numa leitura contínua, porque você vai entendendo melhor, você vai ficando mais firme. Nós estamos no mês de janeiro, ainda que já passando da metade, ainda dá tempo de você começar a sua leitura anual da Bíblia. E então, quando você lê a Bíblia como um todo, porque
Deus ensina para a gente a Bíblia como um todo. A Bíblia é Jesus. Quando você é apaixonado por uma pessoa, você quer conhecer tudo dela. E por que você quer conhecer só um pedacinho aqui, outro ali e outro lá? Jesus é a palavra. Então você tem que conhecer tudo. É a forma de pensar, é a forma de agir. E assim eu entendo melhor Jesus. Então quando ele queria, existem picos na Bíblia de cumprimentos proféticos. Então quando a gente vê, sempre esteve no propósito de Deus criar a terra, na verdade recriar, porque a terra estava um caos, sem forma e vazia. O ápice não era a criação da terra, o ápice era a criação do homem. A terra era uma preparação para o ápice de uma profecia, o homem. E então Deus sempre quis ter um filho na terra, filhos na terra. Então a gente vê Deus preparando o ambiente, e por etapas. Ele vai criando, ele cria o céu, a terra, separa, mar e etc. Os animais, toda a vegetação e tudo ele vai falando que é bom, e o ápice, o homem. Esse é um primeiro cumprimento profético. Depois a gente vê que havia um segundo ápice na Bíblia. O primeiro foi a criação do homem. O segundo foi o resgate deste homem, que era a vinda de Jesus para poder resgatar esse homem. E Deus também foi preparando o ambiente, porque assim como na primeira vez a terra estava sem forma e vazia, ela estava escura, da mesma forma, quando a gente termina o Antigo Testamento, com Deus dando chance para Israel, dando chance para as tribos do sul, as tribos do norte. É um livro de chances, de novas chances, de pessoas que sempre abandonavam Deus e Ele dando novas chances. Mas a gente termina o Antigo Testamento com um período de escuridão. Você sabe que tem um intervalo. Entre o Antigo e o Novo Testamento, a gente tem 400 anos de escuridão. Então, repete o que aconteceu no princípio. A terra estava sem forma e vazia. Gente, 400 anos é muito tempo. É o tempo que eles, 430 anos que eles ficaram lá, escravos no Egito. É muito tempo. É que tipo de escuridão? Quando você não tem uma palavra profética que te orienta, quando você não tem uma manifestação, Jesus disse, se você crê em mim, eu vou me manifestar a você. Quando você não tem manifestações de Deus e da sua glória na terra, aí você tem um tempo de escuridão. E era isso. Foi um intervalo muito grande, sem grandes manifestações, sem milagres. A estação, é como se a estação de milagres parou. É como se a estação de profetas parou. E a gente não teve um profeta. Leia o Antigo Testamento. É um profeta atrás do outro, um profeta atrás do outro. Deus levantando. 400 anos de silêncio. Mas Deus não estava em silêncio. Deus estava no controle. E Deus ia cumprir a sua profecia. Então Ele preparou o ambiente. Ele olhou para a terra e falou, agora é a hora. É um plano que o meu coração anseia, a minha glória se manifestar nesta geração. Essa geração vai viver aquilo que está escrito em Isaías 9. Um povo que estava no meio da escuridão vai ver a luz. É muito bom ver a luz, né? Você está num ambiente escuro, quando acende a luz, tudo muda. Você sorri com a luz. E ali ele falou, só que não é uma luz de claridade, simplesmente. É a luz que alegra o homem. Tanto que está escrito sobre João Batista, que a luz que estava em João Batista, alegrou, está escrito isso em João capítulo 5, alegrou todo mundo. Aí eu pergunto, por onde você passa, você alegra as pessoas? Se a resposta for sim, só tem um motivo, graça de Deus sobre a sua vida. Agora, se por onde você passa, você leva dor, angústia, briga, é porque está faltando luz na sua vida. Então Deus começou a preparar o ambiente. Como é que Ele prepara o ambiente? Deus não estava preocupado com o clima, Deus não estava preocupado com edificações. Deus preparou o ambiente através de pessoas, Ele usa pessoas. Você é um canal de Deus aqui na terra. Então Ele começou a olhar, bom, eu não preciso de muita gente não. Eu só preciso de pessoas que estejam prontas para responder para a minha glória. E
às vezes você olha e você fala, essa pessoa vai ser usada. Essa pessoa vai ser usada porque ela... Aí você começa a enumerar as coisas. Porque ela mora em Jerusalém. Então, a profecia aconteceria em Israel. Então, bom, em todo Israel, acho que vai acontecer em Jerusalém. Porque é ali que está o templo, ali que estão os levitas, ali que estão os sacerdotes. É ali que acontece, que as músicas estão. É ali que todas as ofertas estão sendo realizadas. Esse é o ambiente certo. E Deus fala, alternativa errada. Não. As pessoas não estão conectadas ao meu coração. Seria o ambiente certo. Seria muito bom se os sacerdotes, os levitas estivessem antenados comigo. Antenados de que algo estaria para acontecer. Muita escuridão. Chegou o tempo da luz, a salvação, o resgate. Meu filho. É tempo de eu dar o meu filho. E aí ele olhou e falou, não, Jerusalém não é, eu já tinha avisado, eu falei no Antigo Testamento, eles não estão prestando atenção. Não use a lógica para você pensar em quem vai ser usado neste momento, porque nós estamos vivendo esse momento. Você fala, mas, nossa, como que a gente está vivendo esse momento? Tem tanto conhecimento de Deus, tem tanta gente pregando, tanta igreja famosa, tem tanta igreja da moda, tem tanto pregador da moda. Não procura por aí. Procurem pessoas anônimas. Procurem pessoas não tão conhecidas assim. Porque essas estão bem antenadas. Quando você, meio que você fica no topo, você esquece quem é que te colocou no topo. Então ele vai e ele procura anônimos. E Deus falou, não vou usar sacerdotes, não vou usar levitas, vou usar pessoas simples. E de repente tinha um casal, que ainda não era bem um casal, eles estavam noivos. Na cultura judaica já era um casal, porque era um compromisso que não dava para romper, a não ser por divórcio. Noivado, na cultura judaica, é tão sério que se o noivado fosse rompido, ele tinha que ter uma carta de divórcio, porque já no noivado já tinha um papel assinado, um compromisso muito forte. Então tinha um casal de noivos. Se você parasse para conversar com Maria, é de José e Maria mesmo que eu estou falando. Se você perguntasse para José, qual é o teu maior sonho? Casar com a mulher da minha vida, Maria. Esse é o ápice do meu sonho. Bom, eu sou carpinteiro, eu gostaria que a minha profissão também, o meu maior sonho é poder sustentar a minha família com a minha profissão. Eu não sou rico, mas se eu tiver dinheiro para sustentar Maria, que é a paixão da minha vida, e os filhos com quem eu vou ter com ela, a família que eu vou estabelecer, esse é o meu maior sonho. O meu maior sonho também é amar Deus. Olha, sem dúvida, porque quando Deus escolheu José, o coração, Deus escolhe corações. Deus não escolhe profissão, Deus não escolhe condição social, Deus não escolhe cor de pele, Deus não escolhe nacionalidade, Deus escolhe corações. Por isso que ele escolheu Davi. Esse é um homem que ele faz a minha vontade. Por isso que eu escolhi Davi. Então, quando ele escolheu José, ele escolheu o coração de José. O secreto. José tinha uma vida no secreto. Você acha que ninguém vê, mas eu digo que Deus para tudo para ver a tua vida no secreto. Aliás, Jesus falou sobre esse assunto, né? Ele disse, olha, se você quer ter, vocês estão pedindo, os discípulos pediram. Eu estou só adiantando um pouco, falando de um segredo do céu para você. Os discípulos falaram, Jesus, ensina a gente a orar. Por que eles fizeram esse pedido? Porque eles viram que a vida de Jesus tinha uma diferença. Quando Jesus orava, as coisas aconteciam. Eles viam que o que Jesus, que a vida de Jesus era diferente. Por onde ele passava, o ambiente mudava. Então eles falaram, bom, o segredo está na vida de oração, porque a gente vê Jesus toda hora se separando. É só você ler os 4 evangelhos, você vê e marcar. Quantas vezes Jesus, ele ficava sozinho para orar. Então eles perguntaram, Jesus, ensina a gente a orar. E Jesus falou, tá bom, eu vou ensinar, mas antes aprende um segredo. Depois que você aprende, antes de aprender a orar, aprende que você precisa ter uma vida de secreto, porque é no secreto que Deus vai te recompensar. Então, se você me perguntar por que Deus escolheu José, é porque ele tinha uma vida no secreto com Deus. E a gente vai ver que tinha mesmo.
Nós vamos para Mateus capítulo 1, se você quiser ir abrindo. Bom, mas esse casal não era só... Então o sonho de José a gente já falou. Se você chegasse e falasse assim: Maria, qual é o teu maior sonho? O meu maior sonho é não ser estéril, porque uma mulher naquela época ser estéril era uma condenação a divórcio, vergonha, humilhação. Então, eu quero... E você sabe que ela já tinha um medo, né? A prima dela, ela sabia que era estéril. Ela via ano após ano Isabel não tendo filho. E Isabel ainda não tinha contado que ela estava grávida, no momento em que o anjo foi falar com Maria. Então, ela já tinha um pânico. Peraí, eu tenho um parente estéril. Talvez ela respondesse isso para você. Bom, meu maior sonho é não ser estéril. O meu segundo maior sonho, ou o meu primeiro maior sonho, é casar com o homem da minha vida, com José. Estou esperando ansiosamente. Ele foi preparar a casa. Eu fico imaginando, eu sonho, eu estou fazendo aqui meu enxoval, e eu fico sonhando com esse dia em que eu vou encontrar com José, e que eu vou casar com José. Sei que eu não vou ser rica, mas eu sei que eu posso ser feliz. E eu amo Deus, eu quero continuar servindo a Deus. E você sabe que por todas as reações de Maria, foi o coração de Maria que foi escolhido. E não era uma mulher madura, hein? Era uma jovem de no máximo 16 anos. Então Deus contou com esse casal. Meus olhos estão postos sobre esse casal, mas o sonho deles é tão pequeno. Deus olha para a gente e vê isso. Se eu parasse aqui para perguntar para você que está em casa, ou para cada um de vocês aqui, qual é o teu maior sonho? Talvez o teu maior sonho, e são sonhos grandes, talvez o teu maior sonho seja a salvação de uma pessoa que você ama, a cura de uma pessoa que você ama, e tudo isso é grande. E Deus olha para você, talvez o teu maior sonho é sobreviver, hoje é viver. Eu acompanhei um pastor na Bahia, eu fui pregar num congresso lá em Santo Antônio de Jesus, sertão da Bahia. E eu fui, antes da pandemia, foi a última igreja que eu fui pregar. Aliás, eu não vim no encontrão, não vim no encontrão porque eu estava pregando lá. E surgiu uma amizade muito grande. E nessa pandemia, ele é médico, e cidade bem do sertão. E ele pegou Covid, e ele ficou literalmente entre a vida e a morte. E todos os dias, a esposa dele, a pastora Rita, me mandava o boletim médico. A gente olhando pelo boletim, parecia que era impossível ele sobreviver. Ele ficou 2 meses assim, entre a vida e a morte. Mas nós não arredamos o pé, né, de confiar, orar, crer. E que esposa maravilhosa, né? Ela espalhou pelo Brasil, pelas pessoas que ela conhecia. E todo dia ela mandando o boletim médico. E eu vi, né, esse era o maior sonho da pastora Rita. E o maior sonho eu recebi agora, estando aqui, o vídeo dele, não só saindo do CTI, mas tirando todos os tubos, já na reabilitação e falando, claro que falando com dificuldade, porque ele está numa reabilitação oral, mas o milagre aconteceu. E se você perguntar assim, qual é o maior sonho seu, pastora Rita? Meu marido sobreviver, ótimo. E aconteceu. Mas Deus olha para cada um de nós e fala: sabia que o meu sonho é maior que o teu? Os meus planos são maiores que o teu. Eu não estou condenando os teus. O sonho de José e de Maria eram bons, estavam na minha vontade. Eu queria que ambos casassem, eu queria tudo isso que eu falei. Mas eu quero mais para eles. Eles vão ser portadores da glória. A casa deles foi escolhida para ser diferente. Nenhuma casa de Israel vai ter a glória como a casa deles vai ter. A glória vai morar na casa deles. A glória vai nascer na casa deles. E a casa deles vai ser, através da casa deles, todo Israel e o mundo vai receber a glória. Esse era o sonho de Deus para aquele casal. Eles não podiam nem imaginar. E aí, você porque se você colocar a mão no teu útero, homem ou mulher,
Homem não tem útero, então na sua barriga, homem. Se você colocar a mão para o seu íntimo, o Senhor disse: Cristo em nós, esperança da glória. Não importa, homem ou mulher, você nasceu para trazer uma porção de glória que o mundo, porque hoje o mundo, depois do grande avivamento da igreja primitiva, lógico que nós tivemos outros avivamentos, mas já se passou muito tempo do último grande avivamento, né? De avivamentos como nós vimos na Europa, como nós vimos na Inglaterra, já passou tempo demais, já está tempo demais. Escuridão, mas como que está a escuridão? Tanta música linda, tanta pregação linda, e daí? Se você fosse no templo naquela época, você ia ouvir voz de levita maravilhosa, você ia ouvir tocadores de harpa fenomenais. Eles eram treinados desde os 7 anos de idade para tocar no templo. Um coro afinadíssimo. Você ia ver sacerdote que conhecia a palavra de trás para frente, de frente para trás, e que falavam coisas bonitas. Mas Deus olhava e falava assim: está faltando, está tudo bonitinho, bonitinho. Gente, bonitinho é muito perto do feio, né? É muito assim, quando você fala é bonitinho, você está sendo gentil, mas não, está muito perto do inaceitável. Aí Deus vai falar: está bonitinho, mas eu não quero isso. Eu quero avivamento. Eu quero glória. É tempo, é estação da glória. Por que eu abri Eclesiastes 3? Para te dizer que se tem estação, hoje é a estação da glória de Deus na terra. Está tão fácil de mostrar a glória de Deus na terra. Está todo mundo tão atordoado, tão desorientado, que basta o corpo de Cristo se levantar com força, com autoridade, com unção, que todo mundo vai ver a luz. É o que está escrito em Isaías 60. Levanta-te quando tudo estiver escuro. Resplandece, porque o mundo está em trevas, mas a minha glória está sobre você. É isso. Simples assim. E Deus falou assim: José, Maria, se levantem. Vocês são portadores da glória. Mas se você me perguntar, José entendeu? Não entendeu. Claro, era grande demais para a mente dele. Talvez o que está para acontecer no corpo de Cristo seja grande demais para a sua mente. Jesus preparou 3 anos aqueles discípulos, mas eles estavam longe de imaginar o que seria a igreja primitiva. Por mais que Jesus falasse, Jesus chegou e falou: olha, sinais vocês vão fazer, se vocês crerem, vocês vão fazer coisas iguais ou maiores do que eu fiz. Pedro ouviu isso, mas Pedro nunca podia pensar: através de mim, através do poder de Deus que vai fluir, olha, paralítico vai andar, morto vai viver. Dorcas ressuscitou com a oração de Pedro. Pedro nem no seu mais lindo sonho imaginou isso. E eu digo para você que nem no seu sonho mais audacioso você pode imaginar o que Deus tem para fazer através da sua vida. Mas Deus não está procurando capacidades. Deus não está procurando voz bonita. Deus está procurando corações. Corações. Hoje é dia de oferecer coração. José não tinha muita coisa para oferecer para Deus, mas ele ofereceu um coração de adorador. Um coração que tinha um espírito excelente. Deus falou sobre espírito excelente só de algumas coisas, só de algumas pessoas. Primeiro você precisa entender o que é ter um espírito excelente. Ter um espírito excelente é ser acima da média. Excelente é acima da média. Eu sou da época em que a gente recebia a nota, né? Péssimo, regular, bom, mais que bom, menos que bom, e aí ótimo e excelente, né? Quando você receber excelente, excelente é mais que ótimo, excelente é acima da média. Aí quando você recebia excelente, você ficava mostrando para todo mundo, né? Para a família toda. E quando eu mostrava para o meu pai era muito duro, né, tia? Aí eu: pai, olha, eu tirei excelente. Fez mais do que obrigação. Você não faz outra coisa a não ser estudar? Aí eu ficava toda murcha. Puxa, mas eu tirei excelente. Ele tinha que
falar: que bom, minha filha. Aí a minha mãe: olha aqui. Ah, que bom. Então, esses incentivos, né, não são tão bons assim. Mas era o que eles tinham para dar, né, assim que eles foram criados. Mas voltando, espírito excelente é mais do que bom. Deus está falando assim: é um coração que eu sou apaixonado. Ele falou que Josué e Caleb tinham espírito excelente. É só você ler lá, você vai encontrar que Deus falou em Números que Josué e Caleb eles eram diferentes e tinham espírito excelente. Deus falou acerca de José. Deus falou acerca, está escrito em Daniel 6, versículo 3, que ele tinha espírito excelente. Deus falou de poucas pessoas. Ele está falando de coração. Por isso que ele fala, quando ele olha para o teu coração, ele fala: me dá o teu coração, deixa eu falar do teu coração, que você tem um espírito excelente, que eu vou poder depositar toda a glória que eu tenho para você. Mas voltando aqui para Mateus, voltando para a Bíblia e indo para Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, está escrito o seguinte: que uma profecia estava para se cumprir. E essa profecia, no versículo 21, eu vou ler ao contrário. Eu vou falar primeiro da profecia e depois eu falo do que aconteceu com José. Já estava escrito de que seria através da tribo de Judá. Nós temos a árvore genealógica aqui em Mateus capítulo 1. Deus já tinha escolhido o coração de José. Podia ter sido antes, podia ter sido depois. Deus ansiou, geração após geração, Deus esperou um coração como o de José e de Maria para poder manifestar a sua glória. Precisava ter o ambiente perfeito. A estação perfeita precisa do ambiente perfeito. Tem determinadas frutas. Eu amo lexia, mas eu tenho que esperar a estação certa da lexia. Eu amaria que lexia desse o ano inteiro, mas não dá. Eu tenho que esperar a estação certa, porque ela só dá com a temperatura certa. Assim como pitaia. Eu gosto de umas frutas meio diferentes, mas eu tenho que esperar a estação certa, porque ela só cresce com a temperatura adequada. E assim também, Deus estava esperando os corações certos para que a profecia se cumprisse. E aqui está escrito que a profecia era o seguinte: que uma mulher, e que no caso Maria, versículo 21, ela daria à luz um filho, a quem seria dado o nome de Jesus, que é salvação, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então ele estava falando: olha, algo grande vai acontecer através de vocês. As pessoas verão, vocês experimentarão, e através da experiência de vocês, muitos vão experimentar Deus conosco. Me diz uma coisa: mais do que remédio, mais do que tudo, neste momento que nós estamos vivendo conturbado, o que é que você precisa? Deus conosco. Eu preciso de Deus para me estabilizar emocionalmente. Eu preciso de Deus para me ajudar a aquietar a mente, para que eu me concentre e eu entenda que algo grande está para acontecer. Eu preciso de Deus para que curas aconteçam neste momento, como aconteceu com o pastor que eu contei da Bahia. Era completo, os médicos, e ele sendo médico, com tratamento VIP, os médicos tinham dito para ela se preparar para o pior. Mas ela disse: eu não vou me preparar para o pior, eu vou me preparar para o milagre. E essa esposa recebeu o milagre de Deus. Deus com ela, Deus com aquela família, Deus com aquela igreja que creu e viu, e hoje ele é um milagre ambulante de Deus. A gente estava falando aqui, eu estava falando com a tia sobre a Bianca também, ela virá aqui, e ela viveu a estação de milagre dela. Gente, se você ver a foto dela, ela é a Bianca Toledo, ela é preta, negra, já totalmente desenganada pelos médicos, mas Deus reverteu totalmente. Mas voltando aqui para José, isso tinha que acontecer. E quando aconteceu a visitação do anjo para Maria, Maria ficou assustada, disse: olha, você aceita? Vai ser através de você.
Ela ficou a princípio, mas espera aí, como é que vai ser eu conceber? Eu sou virgem. Ela perguntou como, por quê, onde. Ela ficou confusa, mas o anjo só liberou uma palavra para ela. Fica calma, Deus é contigo. Bendita de Deus, Deus é contigo. Você é favorecida. Olha as palavras liberadas, que ela era bendita, que ela era favorecida, que Deus estava com ela. E ela só liberou uma palavra, sem entender nada, que se cumpre em mim a palavra de Deus. Eu digo para você que você não precisa entender nada. Você só precisa entender uma coisa: Deus está de olho no teu coração. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Segunda coisa, não precisa perguntar, mas como? Eu não tenho curso de teologia, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ninguém me conhece, que diferença eu vou fazer? E Deus falou, não me pergunte como, só responde: Senhor, cumpre-se em mim a tua palavra. Se você responder igual Maria, algo vai começar a crescer no teu interior. Não foi de repente, é um processo. Ali o ventre de Maria já não ficou uma barriga de 9 meses. Na hora, o ventre de Maria foi crescendo aos poucos. Ela foi se acostumando com aquela ideia. Só que aconteceu algo ruim. E José? José, olha o que está escrito de José no versículo 19. Está escrito, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, quando ele soube. E quando ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, não temas. E ele disse o quê? Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José, quando recebeu a notícia, foi, gente, às vezes, o que está para acontecer vem acompanhado de algo não tão bom. Porque junto com a notícia de que algo grande ia acontecer na vida de José, veio a má notícia, tua noiva vai estar grávida. Bom, ele era um homem de caráter. E se é, noiva grávida é porque ela teve relacionamento com outro homem. É claro, a mente de José pensou, ele estava aqui na terra, qualquer pessoa pensaria. Aliás, o vizinho de José pensou isso, o vizinho de Maria pensou isso, a família de José pensou isso, a família de Maria pensou isso. As únicas pessoas que pensaram diferente foi José e Maria. E eu quero te dizer, esteja preparado para pensar diferente da maioria. A maioria está pensando no pior, estamos destruídos, não vamos mais nos erguer, a igreja não vai retomar, a economia não vai retomar, a vacina não vai adiantar. É como que, se você pensar nessa linha, eu estava conversando com Israel, e ele falou, Naira, é Deus no controle. Tudo bem, nós já estamos com mais de 1,5 milhão de vacinados aqui em Israel. Tá legal. A vacina cobre, mas a vacina já descobrimos que não está cobrindo a mutação da África do Sul. Então, Deus está dizendo, confia em mim. A vacina vai ter um limite. Então, não põe toda a tua confiança e a tua espera numa vacina. Sim, nós usamos a ciência. É bem-vinda. Mas use a tua esperança para colocar acima de tudo em Deus. Não pense como a maioria. Os vizinhos e a família de José e Maria acabou o casamento dos dois, acabou a vida de Maria e ela vai ser apedrejada. Porque era essa a lei, mulher adúltera é apedrejada. Mas José amava tanto Maria, José era um homem tão legal que ele falou, tudo bem, na pressão, a única coisa que eu vou fazer é me afastar de Maria, acabou. Todo mundo vai me chamar de bobão, todo mundo vai me chamar de tudo, mas eu não quero que Maria seja apedrejada. Tudo bem, só acabo o noivado com ela. Ela vai viver a vergonha, mas ela não vai morrer, porque eu amo Maria. Mas de repente, olha o que está escrito aqui. Você tem noção da pressão que José estava vivendo? Eu sei a pressão que você está vivendo. Deus sabe a pressão que você está vivendo. A pressão de José era uma pressão interna. Bom, um anjo apareceu, mas será que o anjo apareceu mesmo? Será que o anjo falou comigo que Maria, ela tá sendo portadora da glória, que ela não teve relacionamento com nenhum homem, que ela continua virgem?
Será que foi coisa da minha imaginação? Será que é porque eu amo tanto Maria que isso aconteceu? Você acha que essa luta não aconteceu na mente de José? Então José tinha a pressão interna, José tinha a pressão de amigos e família, José tinha a pressão das trevas. E é o que eu sempre digo, a pressão tem dois caminhos: ou ela gera uma pessoa mais forte, ou ela destrói a pessoa. Ou ela gera, como na produção do azeite. Você lembra uma vez, eu ensinei para vocês, ou você fica no meio do processo e fica um bagaço, ou você se torna o azeite de primeira. Então, José, diante de toda essa pressão, ele falou, sabe uma coisa? Na hora que o anjo falou, eu senti Deus. Foi Deus falando comigo. Eu vou acreditar. Não importa o que os outros acreditam. Eu acredito que eu fui escolhido. Maria foi escolhida. E a glória vai resplandecer através da nossa casa. Uma casa pobre. Uma casa num lugar desprezável, desprezível. Né? Eles iriam morar não na Galileia, em Nazaré, não em Belém. Tanto em Belém quanto Nazaré eram lugares, se morasse em Belém, só nasceu em Belém, mas se morasse em Belém também era um lugar pobre. Nazaré, Galileia em geral, era um lugar pobre. Então, não era o lugar previsto. Eu digo que o grande avivamento vai acontecer de igrejas assim, igrejas não tão famosas. Esta igreja já marcou muitas gerações. Essa igreja marcou a minha geração. Essa igreja ela tem que marcar outras gerações com o mesmo nível de avivamento que aqui nós vivemos. Por isso eu digo, se prepare, porque você é o José, você é a Maria desta geração. E José, ele tinha uma intimidade tão forte com Deus, em que ele ouvia. Não foi a primeira vez, é que hoje a gente não tem tempo de acompanhar toda a trajetória. Mas se você leia Mateus 1, Mateus capítulo 2, você vai ver que só de sonho ele teve 3. Sabe o que esse casal viveu? O espetacular de Deus. E olha que a glória ainda nem tinha nascido. Antes da glória nascer, eles foram guardados. Antes da glória nascer, eles foram escondidos. Quando Jesus nasceu, veio a glória e veio a provisão junto com a glória. E a provisão, eles receberam ouro, incenso e o que mais? E mirra, ouro, incenso e mirra. E não foi pouco ouro não, gente. Foi ouro e mirra e incenso suficiente para sustentar essa família no Egito. Durante o tempo que eles ficaram no Egito. Aqueles homens foram levados para levar uma provisão sobrenatural. Não foi só para eles irem visitar Jesus, não. Eles foram para levar a provisão daquela família para ficar o tempo que ficaram ali no Egito. Então eu digo para você que este é um tempo em que se você falar, Senhor, eu tenho noção de que o que está acontecendo é uma preparação para uma estação nova que a terra vai viver. A estação do avivamento. Eu tenho falado isso para vocês. Eu quero preparar vocês para este grande avivamento. Então, nós estamos sendo fortalecidos, preparados, estabelecidos, alicerçados para receber uma glória que se ela vier com o impacto que Deus quer e você não estiver preparado, você vai ser destruído pela glória. E Pedro precisava estar preparado, Mateus precisava estar preparado, e eles estavam preparados. Na hora que a glória veio com todo o peso, porque o peso da glória precisa de estrutura interior, senão você vai ser destruído como Salomão foi destruído. Salomão foi destruído pelo peso da glória que veio sobre um menino mimado, sobre um menino que era Gedidias, o nome dele, queridinho de Deus, mas o coração dele foi transformado para o lado ruim. Ele não tinha esse espírito excelente. Então eu digo para você, José e Maria, eles começaram a sentir a glória crescer. E eu digo que quando a unção for crescendo dentro de você, as pessoas não têm noção do que está acontecendo dentro de você. Teve um momento em que Deus, Ele mandou uma mulher na minha casa. E essa história é longa, eu resumo em 3 segundos. E essa mulher disse, Deus vai te preparar. Amanhã você vai falar da palavra de Deus.
E você vai sentir que você consegue falar. Mas eu falei, mas eu não consigo. Ela falou, mas você vai conseguir só amanhã. Você vai ficar 3 anos calada, 3 anos de busca da presença de Deus. E ninguém vai saber o que está acontecendo. No 3º ano, algo vai acontecer. Mas eu não queria que nada, eu só queria Deus, eu não queria que nada acontecesse. 3 anos, eu morando em Cuiabá, noite e dia. Mas eu recebia tanta visitação de Deus. Cada vez que eu lia a palavra, eu entendia. Parece que a Bíblia estava toda aberta. Toda aberta, eu conseguia enxergar por detrás das letras. Eu escrevia cadernos e mais cadernos, mas era para mim, não era para ninguém. Cadernos e mais cadernos. E para quê? E se alguém perguntasse, por que você está fazendo isso? Porque, não sei, eu estou sendo impulsionada a fazer isso. E eu fazia isso e fazia isso. Ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. O meu pastor, quando se cumpriu 3 anos, e não foi ele que me entregou essa palavra, ele foi na minha casa, ele falou assim, você esteve fechada com Deus. Essa noite eu fui visitado por Deus, e Deus falou que por 3 anos você tem estado no quarto, sozinha com Ele. E eu, infelizmente, não sou eu que vou ouvir o que você tem a ensinar. A gente até vai se encontrar mais para frente, mas o que eu quero dizer é que não vai ser nesta igreja, porque você está saindo daqui para outro lugar. E não deu um mês, realmente eu tinha mudado para Brasília, e não foi. E foi lá justamente onde aconteceu o meu ministério. Mas o que eu quero te dizer é que quando Deus está te preparando, é você e Ele. Só José e Maria que entendiam aquela gestação. Só José, só Maria sabia, porque não era uma gestação normal, gente. A despeito de ser uma criança que estava dentro do ventre dela, você acha que foi uma gestação normal? Como que era Maria lidar no dia a dia carregando a presença de Jesus? Você tem que acordar já com essa noção. Eu carrego Jesus. Agora eu quero saber se eu carrego muito ou pouco de Jesus. Se eu quero ficar com 1 mês de gestação, 2 meses de gestação, eu só quero chegar no 9º mês de gestação e dar à luz a glória que está crescendo dentro de mim. Esse tem que ser seu objetivo. Que hoje você comece essa gestação. Cristo em você, esperança da glória. Que você possa, assim, sabe, eles viveram muitas coisas, impedimentos, todo tipo de coisa para abortar. Você sabe disso. Você sabe que teve a viagem de Nazaré para Belém, ela com aquele barrigão, em cima de um burrinho, teve a estrebaria, tudo isso. Eu já preguei aqui uma vez sobre isso. Teve tudo tinha tudo para ela abortar, mas quando você está em conexão com Deus, pode acontecer o que for ao teu redor. Pode vir um diagnóstico, pode vir uma notícia má. Veio a notícia má, você tem que fazer o censo, e é obrigado, hein? Tem que ir para Belém. Para Belém, aquele barrigão daquele tamanho. Para Belém, tem que ir para Belém. E ela falou, é má notícia, mas eu vou, porque eu vou guardada por Deus. Eu sei que essa parece uma estação de más notícias. Quantos negócios fecharam, quantas coisas aconteceram e deram errada. Mas eu digo que essa é uma estação de milagres dentro das más notícias. Cristo em nós, esperança da glória. A gestação foi guardada durante todo o tempo. Maria não enxergava, mas tinha uma escolta de anjos ao redor dela. José não enxergava, mas tinha uma escolta de anjos ao redor da casa deles o tempo todo. O casamento deles era diferente, a conversa deles era diferente, tudo era diferente. Eles não viviam como a maioria, mas valeu a pena, porque finalmente eles viram a glória vir a luz. E quando eles viram a glória, eles não só viram, eles carregaram a glória. Agora, a boa notícia, eles não só carregaram a glória, eles foram instrumento para que outras pessoas tivessem contato. E a boa notícia, eles levaram a glória para a casa deles. Ela voltou, a glória voltou e morou na casa deles o tempo todo. Você imagina o que é você dormir e acordar com Jesus? Jesus ali, em pessoa ali, Jesus. Aí você fala, eu amaria ter essa experiência. Mas você tem, Ele está com você. Você só precisa perceber
a presença dele. Você só precisa saber que você é uma pessoa diferente, que esta geração é diferente. Nós estamos há muito tempo sem a glória de Deus, e eu quero dizer que para essa geração, o tempo voa, eu digo, para essa geração diferente, eu quero que você leia comigo o Salmo 23. Você vai ler na tua linguagem, eu vou ler na linguagem da Bíblia Viva, por isso que eu peguei aqui o meu telefone. Se você quiser depois, qual é a linguagem da Bíblia Viva? Você tem a Bíblia na língua, são várias versões que nós temos, a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia, a mensagem, são alternativas para um português mais fácil. Mas de todas essas alternativas para um português que traz, para um português coloquial, eu prefiro a Bíblia Viva, ela fica mais próximo ao original. Então, aqui está escrito um salmo que você conhece tanto, que você nem precisa ler, eu quero ler nessa versão. José e Maria, eles viveram essa experiência. O Senhor é o meu pastor, e Ele me dá tudo o que eu preciso. Agora, fala comigo, tudo o que eu preciso. O que Deus dá no meio da crise, não é tudo o que você quer, é tudo o que você precisa. Uma criança quer comer bala, a mãe dá o que ela precisa. No deserto, eles queriam comer carne. Carne é um cardápio muito pesado para você andar no deserto. Deus dava maná, tinha todas as vitaminas, todos os nutrientes necessários. Deus deu no deserto o que eles precisavam e não o que eles queriam. Mas como nós somos pessoas mimadas do século 21, acostumadas com tudo, nesse momento de crise, você está chorando que Deus não está fazendo nada por você. Ele está sim, só que Ele está dando o que você precisa para crescer e não o que você quer. Então, Ele fala, o Senhor é o meu pastor e Ele me dá o que eu preciso. Ele me leva para pastos de grama bem verde e macia para descansar quando eu sinto sede. Ele me leva para riachos de águas mansas. Maria e José tiveram essa experiência. Eu quero um dia levar vocês para Israel para mostrar qual é a grama verde. A grama verde no deserto, o ambiente. Quem que escreveu mesmo esse salmo? Davi. Aonde que Davi era pastor? No deserto da Judéia. Sabe qual é a grama verde do deserto da Judéia? Zero. A grama verde do deserto da Judéia é miragem, né? A grama verde do deserto da Judéia são chumaços de verdinhos aqui e acolá. Só que na falta de grama, aquilo para a ovelha, quando ela vê aquele chumacinho, é muita grama. Então Deus está falando para você, olha, no tempo de escassez, eu vou te surpreender. É isso que Ele está falando. Aí Ele fala de águas de descanso. Essas águas de descanso é resultado de torrentes no deserto da Judéia. Ele está falando, ó, depois de um ano de grande sofrimento, eu quero dizer que vem por aí águas de descanso sobre vocês. E Ele diz ainda, ele devolve, no versículo seguinte, Ele me devolve a paz de espírito quando eu me assinto aflito. Põe a mão no teu coração. Eu quero clamar aqui em nome de Jesus, assim como Ele deu paz para José e Maria, em tempo de falatório de vizinho, de família, eles eram alvo da conversa na cidade onde eles moravam. Você não pensa nisso, né? Mas o Senhor deu alívio para a alma deles. Eles dormiam e acordavam num ambiente hostil, mas Deus deu alívio para José e Maria. E eu digo na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor hoje te visite com alívio. E Ele diz aqui ainda, Ele me faz andar pelo caminho, Ele me faz... Sem óculos, nada feito. Ele me faz andar pelo caminho certo, para mostrar a todos quão grande Ele é. Eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto. Será que isso não é o nosso salmo do momento? Eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, mas eu continuo tranquilo. E eu não sinto medo, porque Tu, Senhor, Tu me guias e proteges constantemente. O Senhor prepara uma refeição deliciosa para mim,
na presença dos meus inimigos. Tu me recebes como um convidado de honra, porque sabe por quê? Porque você é especial, tão especial quanto José e Maria. E a minha vida fica cheia das tuas bênçãos. Eu tenho absoluta certeza. Olha o que o salmista diz, o que Davi diz. Ele não tem nenhuma dúvida. Eu tenho absoluta certeza de que a tua bondade e o teu amor cuidadoso me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Sabe, esse é um momento de redescobertas. É um salmo que você canta, você sabe decor. Mas eu faço questão de ler em todas as línguas e todas as versões. Quando eu leio esse salmo na Amplified Bible, ganha outra vida. Quando eu leio na Bíblia a mensagem, ele traz outra vida, traz coisas que eu não tinha percebido. A palavra de Deus é tesouro inesgotável. A palavra foi suficiente. Maria segurou 9 meses no coração dela. Ela foi chacota na cidade, mas ela segurou. Eu sou favorecida, eu sou especial, e a glória vai nascer através da minha vida. José aguentou muito, mas ele sabia, eu e Maria vamos ter a glória de Deus todos os dias na nossa casa. Os nossos vizinhos vão ver quão grande Ele é, quão grande Ele é. E eu queria te convidar a ficar em pé neste momento. Tudo isso para você saber e entender que Deus aqui tem Josés, Deus tem aqui Marias. Deus falou, naquele momento eu precisava só de um casal. Quer comparar o tamanho de Israel, ou o tamanho do mundo daquela época, com o tamanho e a população? Está todo mundo só esperando a igreja parar de ficar acuada com medo e reclamando. E o mundo está aguardando alguém se levantar com segurança e com poder e glória e dizer, Deus continua sendo a solução. Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus vai fazer um milagre. Aonde há trevas haverá luz, aonde há doença haverá cura, aonde há desespero, o Senhor vai visitar com a sua paz. Por isso você que está na sua casa, você que está aqui, eu quero que neste momento você coloque todos os seus medos, suas inseguranças diante do Deus Todo-Poderoso. Que você coloque também os teus sonhos pequenos diante dele. E não é que ele está desprezando os teus sonhos. José, os sonhos dele se cumpriram. Como carpinteiro ele sustentou a família. Ele se casou com a mulher que ele amava. O sonho de Maria também se cumpriu. Mas Deus só mostrou que o sonho dele era maior. E esse também se cumpriu. Coloca agora os teus sonhos pequenos diante dele. E ele está dizendo, e eu coloco os meus agora no teu coração. O meu sonho é que você se levante. Que você saia do medo, que você saia dessa prostração, dessa angústia, dessa aflição, e definitivamente você me descubra como Deus que te dá o que você precisa, que você me descubra como Deus que pode aplacar toda a aflição do teu coração, que você me conheça como Deus da grama verde no meio do deserto, das águas de descanso no meio do nada. Eu continuo sendo o mesmo, eu sou Deus, porque Deus é Deus. Eu gosto daquela música que se vier doença, se vier problemas, Ele continua sendo Deus, porque Ele é Deus e Ele continua sendo Deus, e Ele sempre será Deus diante de todos os problemas. Por isso agora, primeiro eu quero colocar os sonhos. Levanta a tua mão e coloca os seus sonhos diante de Deus. Senhor, eu coloco agora, não é porque nós estamos vivendo esse tempo de terror, pavor, abalos, inseguranças, más notícias, que os sonhos, eles não vão se cumprir, eles vão se cumprir. Eles vão se cumprir. José e Maria viviam adversidades, o Império Romano, pobreza, dificuldades,
mas os sonhos deles, o Senhor colocou a sua boa mão e o Senhor cumpriu. Mas o Senhor colocou o seu sonho nas mãos deste casal. O seu sonho, que era o resplendor da tua graça no meio daquelas pessoas que sofriam. E agora, Senhor, o Senhor coloca o teu sonho no coração dessas pessoas que aqui estão ou em casa. Senhor, o Senhor coloca agora o seu sonho para que Cristo em nós seja a esperança da glória na vida, não só nossa, mas de todos aqueles que nos cercam. Cristo em nós, esperança da glória. Faz resplandecer a tua glória, que a tua glória cresça dia após dia no coração de cada um, em nome de Jesus. Que o teu milagre comece hoje. Não há milagre maior do que o conhecimento da tua glória. O Senhor disse que nos últimos dias a terra, ela seria coberta, Senhor, pelo conhecimento da tua glória. Da mesma forma como a água cobre o fundo do mar, o conhecimento da tua glória, ele cobriria a terra. Senhor, cobre as nossas vidas com o conhecimento da tua glória. Cobre as nossas famílias com o conhecimento da tua glória. Cobre, Senhor, cobre tudo aquilo que nos pertence, Senhor, com o conhecimento da tua glória. Senhor, eu quero neste momento também orar por enfermos. Senhor, tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que ainda cura. Tu és o Deus que ainda sara. Eu quero colocar aqui, não só, Senhor, todos os enfermos que estão ouvindo neste momento, mas eu quero colocar a Ludmila, e eu dou uma palavra de ordem agora, que toda célula maligna seja queimada e destruída em nome de Jesus. Senhor, que o teu poder possa visitar o corpo dela, desde o alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, e que todos, Senhor, que todo o teu poder de cura possa estar aqui neste ambiente, em nome de Jesus. Senhor, o mesmo Deus que me curou é o Deus que cura, o Deus que continua curando. Tu és o mesmo Deus, Senhor. Nós teremos testemunhos de cura, porque tu és o Deus que recebe glória através dessas curas. Nós queremos mais de ti. Você pode levantar a tua mão e dizer: Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Nós queremos mais de ti. Nós não queremos ser estéreis. Senhor, Maria, ela poderia ser estéril como a sua prima, mas ela responder sim para ti. Senhor, abriu a madre dela para a glória. Por isso, em nome de Jesus, que toda esterilidade espiritual e emocional caia por terra agora, Senhor. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. É o que eu clamo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se prepare para a estação de milagres. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Há tempo de prantear, mas há tempo de saltar de alegria. Se prepare para a estação de milagre. E que Deus te abençoe. Que a graça, a glória, o shalom de Deus, que é a paz que excede todo entendimento, esteja sobre você e sobre a sua casa. Nunca o sangue de Jesus foi tão necessário sobre a nossa vida. Que o sangue de Jesus te cubra. Que o sangue de Jesus seja uma blindagem divina e protetora sobre você. O mesmo sangue que protegeu casas da praga no Egito, é o sangue que está aqui e te protege de toda a enfermidade. Que o sangue de Jesus te proteja. Que o sangue de Jesus te cubra. E que você tenha, nunca uma palavra foi tão importante como a que eu vou liberar agora: saúde. Que o Senhor, agora o mundo sabe que nós dependemos de Deus para ter saúde. Que o Senhor te dê graça, glória e saúde, em nome de Jesus. Deus abençoe.